Nós vamos meditar a respeito da misericórdia e da graça de Deus. O que nos livrou, o que nos salvou. Eu quero que você ouça com bastante atenção. Existe uma diferença poderosíssima entre a misericórdia e a graça de Deus. Vamos entender isso, porque tudo isso, quando você entende, muda toda a forma de você estar diante de Deus e principalmente diante do mundo. A misericórdia do nosso Deus foi Ele nos livrando, Ele livrando daquilo que até a gente merecia. A palavra de Deus declara, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas por que consumidos? Consumidos pelo juízo, pela condenação do mundo, pelo salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Ou seja, a paga era já certa, já estava ali como um decreto, assinado, já estava ali sentenciado. O destino da humanidade era o inferno, mas aí entra a misericórdia de Deus. É isso que eu quero que você entenda, é muito importante. A misericórdia é o próprio Deus olhando para quem ali estava merecendo punições. Deus então retendo ali a mão do juízo, da condenação, porque era para todo mundo cair no fogo. Mas Deus segurou. Era para vir a condenação, mas o Senhor, Ele suspendeu isso. Era para nós sermos destruídos, mas Deus, Ele nos poupou. Isso aí é misericórdia, como Deus tem poupado a muitos hoje, dado oportunidades para não receberem o castigo provocado pela própria pessoa. A condenação, vamos dizer, merecida, porque ela fez, ela provocou isso. Entenda bem, a graça de Deus, ela nos deu o que nós não merecíamos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, meu querido, não vem de vós. É dom de Deus. Graça não é um pagamento pelo seu dízimo. Graça não é uma troca pelas suas ofertas. A graça, meu amado, não é recompensa pelo título ou pelo teu bom comportamento, porque você se veste, anda como crente. Não é isso. A graça, ela é um presente de Deus. Ela é um favor, vamos dizer, imerecido para quem não tinha mais nenhum direito, para quem não merecia. Nós não merecíamos perdão. Porém, o próprio Deus, Ele nos concedeu isso, Ele nos deu isso. Não merecíamos. A gente sabe disso, que a gente não merecia a salvação, mas Ele nos concedeu. Não merecíamos até mesmo a vida eterna, mas Deus, Ele liberou esse direito. Se a misericórdia de Deus nos livra hoje, a graça do Senhor nos garante o céu, nos garante a salvação, nos garante a vida eterna. Meu querido, o ponto central desse presente foi justamente pelo sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Portanto, desperta, coloca a sua atenção. Nada disso seria possível sem o sacrifício da cruz. A misericórdia, ela não veio barata. A graça não foi de graça. Não saiu nada de graça para Deus. Alguém teve que pagar a conta pelo seu, pelo meu, pelo nosso livramento. Ele quem? O Senhor Jesus. Ele foi ferido, Ele foi maltratado pelas nossas transgressões. Entenda, transgressão é você violar conscientemente a lei de Deus. É você cometer o pecado de forma consciente. Não é apenas você errar por ignorância, não. Mas é você saber o que é certo e mesmo assim insistir em fazer o que é errado. E o Senhor Jesus, Ele foi moído, massacrado pelas nossas iniquidades. Sabe o que é a iniquidade? É quando você carrega a ideia de que maldade praticada de forma consciente. A pessoa, ela permanece naquilo de forma consciente. A perversão, o coração deformado pelo pecado, pelo hábito contínuo de fazer o que é errado. Entenda isso. Não é só você cair, tropeçar e cair, mas é você viver inclinado ao erro. É você procurar lugares para tropeçar e ficar caindo. Então lá na cruz do Calvário aconteceu, vamos dizer, uma troca espiritual. Nós até merecíamos a morte, porém o Senhor Jesus, Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu e ressuscitou. E ressuscitou também o nosso direito de vivermos livremente da condenação. Nós merecíamos o castigo,
Nós até merecíamos o juízo. Porém, meu amado, ele foi quem suportou tudo por nós. Ele suportou a ira que era contra nós e que caiu sobre ele. Ele declara o seguinte: havendo riscado a cédula, decreto da condenação, que era contra nós, cravando-a na cruz. Ou seja, a nossa dívida foi pregada na cruz. A nossa dívida foi anulada, apagada. Toda aquela condenação que havia foi anulada. Por isso, a misericórdia foi liberada sobre nós. Porque, meu querido, o castigo que caiu sobre o Senhor Jesus, a graça, ela foi concedida, porque o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário abriu o caminho para a nossa salvação. Sem a cruz, não há misericórdia. Entenda bem, sem a cruz, não haveria misericórdia. Sem o sangue derramado lá na cruz do Calvário, não haveria a graça de Deus. Meu querido, sem o sacrifício, jamais haveria salvação. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante. O Espírito Santo, nesse momento, ele quer nos exortar. Se nós fomos alcançados, se nós fomos envolvidos pela graça, então nós não podemos viver de qualquer maneira. A gente não pode querer viver de qualquer jeito, do jeito que a gente pensa ou acha que é certo. Lá em Hebreus 10, 29, ele diz assim, ele alerta. Ele alerta sobre quem pisa no sangue do Filho de Deus, okay? Ou seja, o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fez. Aí eu te pergunto, como que alguém que já foi perdoado ainda insiste em viver e permanecer no pecado consciente, sem nenhum arrependimento sincero? Como é que pode, meu querido, alguém que já foi salvo, despreza aquilo que foi feito lá na cruz do Calvário? Como é que pode alguém que já recebeu a graça de Deus e que ainda fica insistindo em viver na ingratidão? É o que tem acontecido hoje. Olha como é que estão as pessoas. Entenda, a graça de Deus, meu querido, ela não é uma licença para você insistir e continuar pecando, errando. Insistir no pecado consciente, sabendo que é errado, que desagrada a Deus. Não existe isso, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não há isso. Nós fomos entregues à morte todos os dias, porque fomos reputados como ovelhas. Uma ovelha que é levada para o matadouro todo dia. Lá em Romanos 8, 36, você já leu isso? Ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir os meus passos, o Senhor Jesus falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, morra para este mundo todos os dias e siga-me. Entenda, tomar a cruz não é uma maldição, não. É você morrer para este mundo todos os dias. É você negar a vontade da carne. É você negar o seu eu, o seu orgulho e se render a Deus. Negar o pecado. Não aceitar essa forma de viver errando conscientemente. É você colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade, a vontade da sua carne. Meu querido, é você trocar o seu eu pelo o que Deus quer na sua vida e na nossa vida. Compreenda bem, a graça, ela é o poder que transforma, ela é o poder transformador. A misericórdia, ela te livra, ela nos livrou da condenação, mas a graça de Deus, ela te chama todos os dias para uma nova vida. Deus, ele nos requer, ele nos chama. Deus, ele nos chama todos os dias. A misericórdia do Senhor é que nos sustenta. A graça de Deus que nos alcançou, o sangue do Senhor Jesus que nos resgatou, que nos lava de todo pecado, que nos livra. Então, meu amado, valorize a mensagem da cruz. Honre o sacrifício. Viva de modo digno da graça que nós recebemos. Porque se Deus fosse só ou apenas justo, certamente a gente não estaria aqui, não. Nós estaríamos perdidos. Mas é como diz, porque Ele é rico em misericórdia e abundante na sua graça. Por essa razão nós fomos salvos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Você não vive, mas é Cristo que vive em você. Você não vive do que você merece, não. Você vive do que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Portanto, desperte, medite nisso, pense nisso. Que o Senhor Deus te dê a paz e a proteção divina. Forte abraço do teu amigo pastor missionário Wander Marques.